bendizendo, reconhecendo toda a sua grandeza, toda a sua soberania, toda a sua autoridade em nossas vidas. Reconhecemos o quão grande é o Senhor e maravilhas tem feito o Senhor. Gratidão, papai querido, por Jesus Cristo, seu único Filho, entregue naquela cruz a morrer em nosso lugar para nos favorecer. Jesus, a sua morte nos trouxe perdão, mas a sua ressurreição nos trouxe vida, vida plena, a vida que vale a pena ser vivida é encontrada em Jesus Cristo. Gratidão, Jesus, porque hoje o Senhor faz milagres e maravilhas através do seu Santo Espírito que em nós habita. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade nessa noite, faça o que lhe apraz. Seja bem-vindo. Fique à vontade, Espírito Santo, para se manifestar com cura, poder, libertação, transformação. É o Senhor que dirige toda essa reunião. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você tem liberdade, mais uma vez, aplauda a Jesus. Ele merece o seu melhor aplauso. Ele é digno do seu louvor, da sua adoração. Ele é exaltado, amado, querido. Ele é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, aleluia, aleluia. Saúde a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podeis assentar, por gentileza. Amados, com grande alegria, neste final de semana tão especial, nós temos recebido a cobertura vinda, enviada pelo colegiado ministerial ABA de Curitiba, cobertura pastoral, através da vida do nosso querido pastor Elisandro e a irmã Nani. Mais uma vez, em nome do Ministério Comunhão Cristã Abel-Marama, sejam bem-vindos. Eu gostaria que, se você tem liberdade, aplauda Jesus na vida do pastor Elisandro, que estará nos trazendo uma palavra da parte de Deus nessa noite. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus continue enchendo o nosso coração nessa noite maravilhosa. Trago um abraço, do pastor Pio, pastor Arrose, o colegiado ABA, e é um prazer para nós estarmos aqui juntos. Já estou me sentindo em casa. Essa cidade de vocês é maravilhosa. Eu moro em Rio Branco do Sul, Me desculpe pela voz, essa semana minha voz resolveu dar uma descansada. Eu moro na cidade de Rio Branco do Sul, fica a 30 quilômetros de Curitiba. Lá em Rio Branco do Sul é só morro, um em cima do outro, assim, ó. Parece uma montanha russa. Então vir para uma cidade dessa, com um assento como esse, é o sonho de consumo. Ontem à noite nós estivemos com os irmãos aqui no churrasquinho, estava muito bom. E eu não sei se você sabe qual que é o teste que a gente faz para saber se o churrasco vai estar bom. Você sabe ou não? Você olha para o churrasqueiro, se ele for fortinho, o churrasco é bom. Porque que churrasqueiro que se preze que é magro, não sabe nada de carne. Então ontem, estava lá em cima coisa boa. E eu gostaria de trazer um pensamento, uma palavra aqui da parte de Deus para nós. Gostaria de falar sobre Jesus e os seus discípulos. Gostaria de ler Marcos, no capítulo 3, no versículo 13. Se você quiser abrir a Bíblia lá na Restauração em Rio Branco, eu costumo desafiar o nosso povo a abrir a Bíblia. Eu sei que vai aparecer ali, mas como eu sei que você tem um aplicativo aí no teu celular e que você já usa ele todo dia, não é verdade? Você não abre esse aplicativo da Bíblia aí todos os dias? Gostaria de desafiar você
para você abrir a tua Bíblia e você fazer mais um exercício. Talvez você tenha uma versão diferente dessa que aparece aqui. E se a tua versão for diferente dessa que vai estar aqui no telão, depois você pode chegar lá no teu líder de grupo familiar ou no pastor da igreja e pedir para ele: pastor, e a minha versão aqui, que usa umas palavras diferentes, me ajuda a entender, e isso vai fazer você crescer um pouquinho mais. Então, se você quiser, abra a tua Bíblia em Marcos capítulo 3, no versículo 13, diz assim: Jesus subiu a um monte e convocou para si aqueles que ele queria, a quem ele queria. Eles foram para junto dele e escolheu 12, os quais chamou apóstolos, para que convivessem com ele e os pudessem enviar a proclamar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Ele constituiu, pois, os 12, Simão, a quem atribuiu o nome Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. Depois André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, que o traiu. Esses são os 12 discípulos. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Querido Jesus, muito obrigado, porque você é essa palavra viva. Obrigado porque você é essa palavra que se revela ao nosso coração. Obrigado porque você nos enche. Obrigado porque você nos capacita. Obrigado porque essa palavra que nos molda, nos transforma, nos leva à medida, à estatura tua, que é a estatura do varão perfeito. Nós damos liberdade para que essa palavra continue falando conosco nessa noite. Que você possa conduzir a cada um de nós, que o teu Espírito Santo, que é livre para nos tocar, para nos abençoar, também tenha liberdade para nos falar através da palavra, da revelação da palavra. Nós entregamos esse tempo e as nossas vidas nas tuas mãos. Que o Senhor nos conduza, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. O que eu quero fazer aqui conosco nessa noite? Eu quero te apresentar o grupo familiar do nosso Senhor Jesus. Sabia que o Senhor Jesus tinha um grupo familiar? Que ele também, não somente nós, que essa ideia, que não é uma ideia, uma visão extraordinária, um conselho maravilhoso que Jétro deu ao seu genro, essa percepção de juntar pessoas sempre esteve no coração de Deus. E Jesus fez isso. Jesus juntou esses 12 homens, o grupo familiar dele. O primeiro que o texto diz é Pedro. Simão Pedro, ele era pescador. E Pedro era conhecido por ser um cara brabo. Mas ele era um líder de ponta, uma pessoa que fazia muita diferença. Mas ele não era manso. Lá na minha cidade, se nós fôssemos descrever Pedro, nós diríamos que ele não passava perfume atrás da orelha. É assim que se fala das pessoas brabas lá na nossa cidade. Não usa perfume atrás da orelha. Pedro era desses. O cara enfrentava mesmo. E para você estar no grupo familiar de Pedro, você tinha que saber que em um ou outro momento você ia se enroscar com ele e ter problemas. Depois de Pedro, a Bíblia fala de Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles eram pescadores. Eles eram conhecidos como irmão Boanerges, ou seja, filhos do trovão, porque eles tinham um temperamento forte. E esses dois que faziam parte do grupo familiar de Jesus, além de ser brabo, inclusive ganharam o apelido, eles brigavam em dupla. Então, se você tivesse um problema com eles, você tinha que saber que você ia ter que enfrentar dois. E a coisa dava uma complicada. Eles tinham temperamento forte. Tiago foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, morreu pela causa. E o João, que é o apóstolo do amor, aquele mais tranquilo, que se deitava no colo de Jesus. João escreveu o Evangelho e também escreveu o Apocalipse.
O próximo discípulo que eu queria apresentar aqui é André. André é irmão de Pedro. André também era pescador. André já era um homem zeloso e dedicado. Então, o André era aquela pessoa que nós gostaríamos que todos os membros do nosso grupo familiar fossem. Fazia tudo com zelo, com dedicação, sabe? E ele se aplicava às coisas que ele estava fazendo. Foi André que apresentou Jesus para Pedro, ou Pedro para Jesus. André foi o primeiro discípulo, e eu acho que você sabe disso. E quando nós pensamos que ele foi o primeiro seguidor de Jesus, se você perceber que ele não é citado como o primeiro na lista, o primeiro é Pedro, mas ele foi o primeiro. Então eu também sei que André era uma pessoa muito bem resolvida. Ele não tinha problemas em não ocupar os melhores lugares. Não tem problema, eu quero estar presente. E esse André também é um daqueles membros de grupo familiar que nós queríamos que todos os outros se parecessem. O próximo é Felipe. Felipe nasceu em Betsaida. Provavelmente ele era pescador, descrito como uma pessoa influenciável. Influenciável. Então havia lá no grupo familiar de Jesus um cara, né, que ele vivia seguindo a última moda. Ele era o Maria vai com as outras. Tem alguém aí lá no teu grupo familiar que é meio assim, que vive mudando de direção, e hoje ele está muito firme, de repente ele está lá embaixo, e dali a pouco ele está firme de novo, e dali a pouco ele está lá nos legendários, e dali a pouco ele quer não sei o que legendário já não serve mais. Conhece alguém assim? Tinha no grupo familiar de Jesus, chamava-se Felipe. O próximo é Bartolomeu. Bartolomeu também era chamado de Natanael. Ele era natural de Caná da Galileia e a sua profissão é desconhecida. Natanael é aquela pessoa que está lá no grupo familiar e que você quase nem percebe. Sabe, você sabe pouco sobre ele, ele fala pouco, ele se manifesta pouco, mas ele está ali presente, ele faz parte. Depois vem Mateus. Mateus era cobrador de impostos. Ele era conhecido por sua habilidade de comunicação e organização. Então, Mateus era o cara chato do grupo. Aquela pessoa que, se você precisasse juntar alguma coisa, juntar uma grana para abençoar um irmão, uma família, você dizia: Mateus, junte a grana aí, e ele ia na goela do povo, sabe? Não, nós temos que dar, e fazia todo mundo entregar a parte dele, né? Aquela pessoa que nós entregamos o caixinha para o último grupo do ano. Fazemos o caixinha para a festa de encerramento, e nós pedimos para os Mateuses da vida: cuide aí para que o povo pague. Ele era firme naquilo que ele fazia. O próximo do grupo de Jesus é Tomé. Tomé é aquela pessoa mais complicada. O nome Tomé também é dídimo, ou seja, dividido, duplo. E ele duvidava das coisas, ele não tinha firmeza. E ele precisava que se provasse muitas vezes a mesma coisa. E quando se trazia os assuntos, quando Jesus trazia os assuntos lá no grupo familiar dele, Tomé levantava a mão e dizia: pô, Jesus, eu não penso bem dessa maneira. Será que Senhor, você não está meio equivocado? Será que não tem uma outra maneira de ver esse texto? Mas eu não penso bem assim. E Jesus tinha que repetir o mesmo texto 1, 2, 3, 5 e várias vezes. Tinha um desse lá no grupo familiar de Jesus. Depois tinha Tiago, filho de Alfeu, o mais jovem de todos. No grupo familiar de Jesus não haviam diferenças de idade. Existiam pessoas bem novinhas e estavam ali presentes. O próximo é Judas Tadeu. Judas Tadeu nasceu na Galileia. Sua profissão é desconhecida, mas ele é descrito como alguém temeroso e devoto, temor de Deus. As pessoas olhavam para ele e diziam: esse cara sabe quem é Deus, esse cara não brinca com a sua fé. Existe alguém lá no teu grupo familiar assim? O próximo é Simão, Simão o Zelote, não Simão Pedro. Simão o Zelote, o nome dele já fala, é autoexplicativo,
mas ele é natural da Galileia, sua profissão também é desconhecida, mas ele era conhecido pelo seu zelo e dedicação. Ele se aplicava, o que ele fazia bem feito, dava gosto de ver. E o último, Judas Iscariote, conhecido por trair Jesus, vendeu Jesus por 30 moedas de ouro, falava uma coisa e pensava outra. O perfil de Judas era um cara meio hipócrita, porque se você ouvisse o que ele falava, você não conseguia olhar o coração dele, ficava escondido. Judas era uma pessoa egoísta e era um homem avarento, e ele estava disposto a trair Jesus, e não só estava disposto, como fez. Esse é o grupo familiar do nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Esse grupo representa a igreja como um todo. Todos nós se encaixamos nesses 12 homens. Forças, fraquezas, limitações. E quando Jesus nos apresenta esses 12, quando Ele escolhe esses 12, Ele está mostrando para nós que as pessoas que Ele escolhe são pessoas de todas as formas, de todas as maneiras. Nós temos uma história, e cada um de nós tem uma história. Nós tivemos um tipo de criação, nós viemos de um lugar. Algumas pessoas aqui de Umuarama são lá do sítio, outras aqui da cidade, né? Não tem caipira aqui em Umuarama? Tem pessoa, gente que fala arrastado. Eu vi todo mundo falando bem parecidinho e legal, fora o pernambucano, Luiz. Esse texto mostra para nós que se juntam nesse lugar pessoas de todos os jeitos, de todas as maneiras e de todas as formas. Isso não é diferente nas demais igrejas. Eu me lembro, há uns anos atrás, eu estou à frente da nossa igreja lá em Rio Branco do Sul há 16 anos. E há uns anos atrás, uns 10 anos atrás, um grupo de pessoas se levantou e de repente não quis ficar mais lá. Entenderam que o tempo deles tinha dado e saíram da igreja. Um grupo, abriram uma igreja nova. E quando isso aconteceu, eu fiquei muito chateado. E eu imagino que seja comum que a gente fique chateado. E eu não conseguia entender, eu comecei a ficar bravo com aquele povo. Como que eles estão fazendo isso? Que tipo de pessoas são esses que simplesmente se levantam depois de tantos anos caminhando junto? Como é que essa galera simplesmente vai embora? De repente o Senhor me mostrou João 15, no versículo 16, quando ele diz assim: não fostes vós que me escolheram, eu vos escolhi a vós outros. E eu disse para Deus: Senhor, o que o Senhor está querendo me falar com isso? Porque eu estava reclamando a respeito daquele povo que estava conosco e que estavam indo embora. E Jesus me falou assim: eles servem para mim, e se eles servem para mim, como que eles não servem para você? Sabia que existem pessoas na igreja que talvez não sirvam para nós, pessoas no reino de Deus que talvez não passariam na nossa avaliação, que nós teríamos a facilidade, a liberdade de tirá-los do nosso meio e simplesmente não saber tratar com isso. Eu fico imaginando se nós tivéssemos a condição de tirar os Judas de dentro da igreja, se nós tivéssemos tirado Judas lá atrás do grupo familiar de Jesus, então lá naquela situação, e olhando para essas pessoas que Jesus ama e que Jesus caminha com elas, eu entendi algo: nós não escolhemos pessoas, nós caminhamos com irmãos, não escolhemos.
Deixe que Jesus escolha, e se Jesus escolher, a pessoa que Ele nos enviar, a que Ele colocar nas nossas mãos, vai ter a cara dele, vai ter a marca dele. Jesus sabe a respeito das pessoas aquilo que nós não sabemos. Jesus sabe a nosso respeito coisas que nós ainda não sabemos. Quando nós buscamos, quando nós esperamos algo de Deus, algumas coisas, eu acho que Deus dá risada. Nós estávamos agora ouvindo o testemunho do Regi com a pastora Eva, e da oração que ela fez junto com a mãe dele, que eu acho que vocês conhecem melhor do que eu, e ela orou por ele, para que ele tivesse uma família, e ele ainda não era casado, e olha qual é a família dele agora. Eu acho que enquanto a pastora estava fazendo aquela oração, Deus estava dando risada, né? Esse cara vai lá para dentro da tua casa, e ele que vai ser o teu castigo, você vai ver. E você vai poder contar piada, não de sogra, de genro. Aleluia, é isso aí. Esse dia vai chegar. Ó, já começou, estou começando um mover novo hoje aqui, porque genro é tudo uma confusão só. Nani, está escutando? Para você falar para tua mãe, genro é tudo encrenca. Hoje de manhã eu contei bastante história de sogra, como a gente sempre faz, e daí nós entramos no carro do pastor, a pastora Nani, essa coisa mais linda que Deus me deu. Há 30 anos eu conheço a mulher mais linda, mais extraordinária, mas às vezes ela me dá umas pegadinhas. Essas baixinhas, cuidado. Nós não escolhemos pessoas, nós caminhamos ao lado de irmãos. E se eu pudesse dar um conselho, posso, né? Estou até com o microfone na mão. Eu te diria, vá para Cristo, né? Se você gosta de dividir a palavra em pontos, esse é o único ponto dessa palavra. Em Marcos 3, no versículo 13, diz assim: Jesus chamou para si aqueles que Ele escolheu. Ainda que nós estejamos ajuntados em grupos, ainda que nós nos encontremos todas as semanas, de casa em casa, ainda que os nossos grupos tenham um líder, e esse líder é uma pessoa que Deus separou com certeza, ainda assim, nós não fomos chamados para participar de grupos pequenos, ainda que isso seja bom. Nós não fomos chamados para estar nesse lugar no domingo pela manhã e no domingo à noite. Não é isso o cristianismo. Nós fomos chamados para estar em Cristo, para estar com Ele, para viver com Ele, para receber dEle. O texto diz que Ele os chamou para si, para que se tornassem como Jesus era, a imagem perfeita do Pai. Jesus disse: quem vê a mim vê o Pai que me enviou. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos a perfeição, porque se nós olharmos para Jesus, nós vamos olhar na direção certa. Os nossos grandes desafios, eles estão quando nós olhamos na direção errada, quando nós atribuímos às pessoas o que elas não têm para dar, o que elas não podem dar. Há muitos anos, desde que eu assumi a igreja lá em Rio Branco, eu digo para o nosso povo lá, que se eu não falhei com eles ainda, é só eles esperarem que eu vou falhar. Isso é certeza absoluta. Mas Jesus não. Nós falhamos, o nosso Senhor Jesus não falha, Ele é perfeito, Ele sabe o que Ele está fazendo. Como eu falei, a maioria de nós tiraríamos Judas do nosso meio, expulsaríamos Judas, mas foi Jesus quem chamou Judas. Chamou Judas para cumprir um propósito.
Talvez, queridos, o mais difícil dos 12. Porque hoje nós olhamos a história em perspectiva e é muito fácil para nós condenarmos Judas. Mas ele foi chamado por Jesus, ele foi escolhido por Jesus, como eu e você fomos. Lembra lá na última ceia, no último momento de Jesus com os discípulos, depois que perguntam para Jesus quem é o traidor, Jesus diz para Judas: vá e faça o que você tem que fazer. O que é isso? Ir fazer o que precisa ser feito, é cumprir um propósito. Não quero entrar no mérito da questão se Judas foi salvo ou não foi salvo. Não, vamos descobrir isso depois. Nós vamos descobrir isso depois, com certeza. Mas a verdade que está nesse texto é que Judas foi escolhido por Jesus para cumprir um propósito. Deus não separou Judas para ser um traidor e ir para o inferno. Não fez isso. Ele separou Judas para cumprir uma tarefa, para cumprir uma missão. Eu posso dizer para você que a traição de Judas não é diferente das nossas traições. Não é diferente de quando nós negamos a nossa fé. Não é diferente das vezes que nós nos omitimos, das vezes que nós poderíamos fazer diferença sendo homens e mulheres de Deus e não fazemos. Quantas foram as situações que você tinha uma palavra de conserto e não trouxe? Não é diferente, não é diferente. Deus sabe como é o coração do homem. Deus conhece cada homem e mesmo conhecendo a todos nós, Ele nos escolheu. Ele viu em nós algo que nós não vemos, Ele viu em nós algo diferente, Ele viu em nós a resposta, a solução. Ele nos chamou para cumprirmos um propósito, e pessoas, elas cumprem propósitos em Deus. Nós fomos chamados para mover os céus sobre a terra. E se nós não movermos os céus sobre a terra, isso não vai acontecer de outro lugar. A resposta, queridos, que essa cidade maravilhosa está esperando, não vai vir do próximo presidente, do próximo prefeito, vai vir da igreja. A igreja tem o que todas as pessoas de Umuarama precisam. E ouvir o pastor Paulino falar qual é o tamanho da igreja dele, que tem 120 mil membros. É isso mesmo, a nossa igreja tem o tamanho da nossa cidade. A nossa igreja tem o tamanho da nossa fé, a nossa igreja tem o tamanho das nossas declarações, a nossa igreja tem o tamanho do propósito que Deus já confiou a cada um de nós. E Deus está vendo, Deus sabe aonde nós iremos, Deus conhece os nossos caminhos. Como fazer isso? Marcos 3, no versículo 13, o mesmo versículo, tem a resposta. Diz assim: Jesus chamou para si aqueles a quem Ele queria, e eles foram. Jesus chamou e eles foram. Você já foi chamado para algum lugar aonde você não quis ir? Você já se viu numa encruzilhada que você não precisava ter ido lá e você não foi? Não é uma situação desagradável você precisar ir a um lugar e não ir? Você já esperou uma visita na tua casa que te deu o cano, que furou, que não apareceu? Esse texto diz que Jesus chamou o seu grupo familiar e eles foram para Ele, foram para junto dEle. Junto de Jesus é o melhor lugar que existe.
Junto de Jesus é o lugar onde nós encontramos as nossas forças, onde nós somos renovados, onde nós somos curados, onde nós somos tratados. Cristianismo é nos tornar iguais a Cristo. Isso é o cristianismo. Ir para Cristo é fazer o que precisa ser feito. Esses são dias onde as pessoas elas estão muito à vontade em terceirizar, querem passar para outros lugares responsabilidades. Não, se eu não fizer, se eu não educar os meus filhos, não tem problema, a escola educa. Não, se a escola não educar, o mundo educa. Se o mundo não educar, os psicólogos educam. Não é assim que funciona. Não dá para transferir responsabilidades, e o cristianismo fala de fazer o que precisa ser feito. Ir para Cristo é fazer o que Cristo faria. Ele nos chamou para fazer as coisas que Ele faria, e quando nós fazemos as mesmas coisas que Ele, aí nós somos efetivos, aí nós estabelecemos reino, aí nós estabelecemos o governo de Deus sobre a terra. Como que eu gostaria de terminar essa palavra? No verso 14, diz assim: Ele escolheu os 12, os chamando apóstolos, para que convivessem com Ele e os pudessem enviar. Percebe que nesses textos ele deixa claro o quanto que Jesus queria os seus discípulos perto dele. Ele queria que eles recebessem a informação do alto, a informação do trono. Ele queria que os seus discípulos tivessem a senha do Wi-Fi, mas o Wi-Fi do céu. Eu não sei aqui, lá na igreja, lá em Rio Branco, a gente tem que viver mudando a senha do templo, porque dali a pouco ela trava, o povo descobre, todo mundo tem a senha do templo, e lá a gente tem que mudar a cada passinho. E aonde você chega, aonde nós chegamos, você conversa 10, 15 minutos e você já pergunta: qual que é a senha do Wi-Fi aí, irmão? Tá, mas você não foi visitar o irmão? Ah, se foi visitar o irmão, mas quer conversar com os que não estão lá. É isso. Nós temos a senha do Wi-Fi de Deus. Está aberta para a igreja. Não são todos que têm. A igreja tem. A igreja tem a palavra do Senhor. A igreja tem a revelação que vem do alto. Queridos, conversar com o pastor de vocês, com a pastora de vocês, é a coisa mais extraordinária que existe. Vocês sabem disso, né? Porque se vocês não sabem, vocês precisam olhar para esse casal. Sabe, eles falam da palavra de Deus, na boca deles está o coração de Deus. E essa é a senha do alto. Ela não é do pastor e da pastora, ela é de todos nós. Todos os que escolherem, todos os que olharem para um casal como esse, se sentirem impulsionados. Jesus nos chamou para estarmos conectados nele. E o assunto conexão nunca fez tanto sentido quanto faz para nós agora. Precisamos de conexão. E se você estiver conectado com Cristo, o texto diz que depois disso Ele os enviaria. Jesus os chamou para estar com Ele, conectado nele, e depois serem enviados. Ser enviado é o algo mais do ministério. O presente é a presença dele. No verso 15, agora eu queria chamar o ministério do louvor. No verso 15, do mesmo texto, um só texto. Ele diz assim:
Deixa eu ler o 14 e o 15. Ele escolheu os 12, chamando os apóstolos para que convivessem com ele e os pudesse enviar. E no verso 15 diz assim: e tivessem autoridade para expulsar demônios. E tivessem autoridade para expulsar demônios. Você percebe que quando nós falamos de demônios, na hora a gente olha para o pastor Paulino, que é do Ministério de Libertação, e glória a Deus que tem o Ministério de Libertação aqui na igreja, né? Lá na nossa igreja tem o pastor Gil. Você amar o pastor Gil, até a gente conversou hoje de tarde, deveria ter trazido ele junto. Ele é, sabe, libertador assim, a vida dele é expulsar demônio. E o povo fez uma figurinha, né? Igual tem bolas de figurinha nossa, né, pastor? Você sabia disso, né? Tem um monte de figurinha tua por aí no meio dos grupos familiares? Sabia ou não? Sério? Eles não te mostram peça para os teus filhos te mostrarem as figurinhas que já fizeram de você. Eu tenho um monte minha. E do pastor Gil, que trabalha com o Ministério de Libertação lá em Rio Branco, quando alguém faz alguma bobagem ali no grupo, já manda uma figurinha dizendo: vou entregar você para o pastor Gil. Percebe que quando nós falamos do demônio, a igreja já toma uma posição diferente, uma postura diferente. Hoje de manhã eu falei e quero repetir agora. Hoje eu vou orar para que a pessoa mais endemoniada de Umuarama você encontre essa semana, num lugar que você não possa fugir para lado nenhum. Viu? De novo, pastor, nenhum amém. Opa! Lambano. Sabe? O maior endemoniado da cidade. Aquele que é bicho feio mesmo. Só que esse texto tem duas partes nele. Deixe de fora o expulsar demônios. Não deixe de fora como se não fosse importante, porque é. Olhe no começo do versículo. Jesus separou os seus discípulos e entregou sobre eles a autoridade. A autoridade de Jesus, a autoridade de Jesus, Ele entregou para os discípulos dele. Os que seguem Jesus, os que estão em Cristo, os que se relacionam perto de Cristo, eles têm autoridade não somente para expulsar demônios, têm autoridade para fazer tudo o que Jesus fez, inclusive expulsar demônios. Nós somos a resposta, a igreja já é essa resposta, já está nas tuas mãos. E se você crer naquilo que Jesus já te entregou, os lugares onde você está não serão mais os mesmos. Sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós limitamos o agir do Senhor Jesus nas nossas vidas. Nós achamos que nós não podemos. Não, o pastor Paulino se vira. Eu passo a mão no telefone, ligo para ele, ele vem aqui correndo e ele manda esses problemas tudo embora. E daí você vê um homem de Deus ser usado, mas você não é diferente. Nós somos iguais. A mesma autoridade que está sobre Jesus, que está sobre o pastor Pio, que está sobre o pastor Paulino, está sobre a tua vida. E todas as coisas que Jesus pode fazer na terra, Ele pode fazer porque você é a resposta. Vamos nos colocar em pé.
Nós precisamos nos relacionar melhor com essa autoridade, queridos. Essa autoridade, ela não será colocada sobre as nossas vidas. Ela já foi colocada sobre a tua vida. Olhe para as tuas mãos. Olhe aí. Olhe com seriedade. Nas tuas mãos já está toda a autoridade de Jesus. Aonde você colocar as mãos, pessoas serão curadas. Aonde você colocar as mãos, grandes conflitos acabarão. Aonde você liberar uma palavra, o céu vai agir, não serão coisas naturais mais, porque você, revestido da autoridade que o Senhor Jesus tem e te entregou, você vai fazer a diferença, não por conta de quem você é, mas por conta da autoridade que nós carregamos nas nossas mãos. Eu gostaria de orar por você, se você quiser. Se você quiser vir aqui na frente, eu quero orar por essa autoridade que já está sobre a tua vida. Eu quero orar para que você seja livre, para que Deus continue te usando, para que Deus continue te enchendo, para que grandes sinais continuem acontecendo. Eles nunca pararam, nada pode parar a igreja. E não que não tenham tentado, durante todo o curso da história, todo o mal sempre tentou parar a igreja, mas nunca conseguiu. Sabe por quê? Porque homens como eu e você estávamos lá, mulheres como as mulheres nossas aqui estavam sempre diante de Deus, a ponto de fazer diferença. Você já é a resposta. Saia do teu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Da sua glória, mesmo sem